Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos à segunda parte da entrevista Antônio Torres, em homenagem ao Dia da Língua Portuguesa, ao Dia de Camões, para toda a lusofonia. Gostaríamos de pedir a vocês que assistissem até o fim, que curtissem, que compartilhassem, enviassem perguntas e comentários, que nós temos imenso prazer em responder e trocar com vocês ideias. Bem, eu gostaria de convidar a Miriam, que estava no primeiro bloco, com uma pergunta engatilhada para fazer a Antônio Torres. Miriam, a palavra é sua. Antônio Torres, lembrando aqui, nós estávamos falando do Dia Mundial da Língua Portuguesa, e o interessante que é a língua mais falada do hemisfério sul, e eu fico pensando na literatura, na música da língua portuguesa. Eu acho que aqui eu posso dizer que eu sou apaixonada desde a infância. Meus pais me aplicaram tanto o fado quanto o tango, e a língua portuguesa falada no Brasil nos trouxe canções também maravilhosas, né? E, para mim, a literatura, a ciência, assim, filosofia, poesia, a literatura é uma das mais importantes, um marco que pode dar maior destaque a cada vez. Depois do Prêmio de Saramago, depois de tantos poetas e escritores, o que me preocupa atualmente, e eu gostaria de saber de você, é o ensino de literatura, língua portuguesa, claro, literatura brasileira, iniciando do segundo grau, e literatura portuguesa. No Brasil, em Portugal, eu tenho perguntado bastante, mas não é o suficiente, né? Eu tenho que me aprofundar mais, por isso eu estou numa revista portuguesa. E eu gostaria de saber de você com relação a essas trocas, porque você eu tenho conhecido muitos escritores portugueses através do seu trabalho de leitura e de contatos, de trocas entre Portugal e Brasil. E uma coisa que eu me ressinto como professora de língua portuguesa e de literatura é que o ensino que não é especialista, né, que é para todos, ele vai até certo ponto da literatura portuguesa, e dali não ultrapassa. Mas as editoras, os editores têm publicado cada vez mais escritores portugueses e escritoras, né? E eu estou achando a troca está aumentando, talvez por causa também dos prêmios dos departamentos das universidades. Eu já assisti a palestras suas numa universidade da América Latina, me parece, e parece que o interesse cada vez mais aumenta. Eu gostaria de você falasse a respeito do assunto, dos escritores portugueses no Brasil, do interesse, dos estudos. E dos brasileiros em Portugal, o que é que percepção tem também eu acho do que conhecimento aí que os ele pode brasileiros, falar do conhecimento e da admiração que os brasileiros suscitam em Portugal? Sim. Olha, eu acho o seguinte, que a história sempre anda, a história avança. Nós não vivemos num mundo ideal. Eu acho que o mundo ideal não existe. E de qualquer jeito. Mas o ensino ainda não é o que deveria ser. Não sei como é que está na atual conjuntura, as coisas se complicaram muito. Mas aqui e ali eu tenho bons sinais de que a coisa avança, apesar de tudo. Estou convidado agora em agosto, para uma festa literária na Bahia, e na extensão dela eu vou passar uma manhã num colégio
no interior, conversando com os alunos que estão lendo essa terra, por exemplo. Mas a relação nossa, Portugal-Brasil, e, sobretudo, a nossa relação total com o mundo lusófono, né, não é o ideal, não chegou a um ponto ideal. Há muitos agentes complicadores nessa relação, um estranhamento muito grande de parte a parte. Eu acho que o maior de Portugal em relação a nós, no que diz respeito à língua, porque a língua portuguesa no Brasil pegou uma vertente e foi embora. Ela tem, por um lado, está fincada muito num arcaísmo português dos primeiros colonizadores, dos que vieram antes. Isso se observa muito no interior do país, sobretudo em regiões como o Sertão e tal, que ficou aquela coisa lá incrustada, enquanto que em Portugal o português avançou com o tempo, como é natural. Enquanto isso, na urbanidade, nas regiões, nas grandes cidades, o português do Brasil foi por outro lado, que se separou muito da norma lusitana, eu diria assim, né? E isso causa um certo problema na recepção do português do Brasil em Portugal. Há muita discussão em torno disso. Mas há, claro, há nichos onde os editores têm tentado quebrar essas barreiras, tanto em Portugal quanto no Brasil. Os autores portugueses, não vou dizer que são todos, porque nada é perfeito, mas há uma quantidade bastante razoável de autores portugueses publicados no Brasil e muito bem divulgados, né? Em Portugal também já há um grande esforço editorial para levar o melhor da nossa literatura contemporânea ao leitor português. Não creio que talvez os editores se frustrem porque essa literatura não chega a uma grande quantidade de leitores. No meu entender, isso não tem nenhuma comprovação científica. Eu estou falando assim por intuição. Na minha intuição, o Brasil lê mais Portugal do que Portugal lê o Brasil. O que não significa que Portugal não tenha publicado o Brasil muito bem. Tem publicado o Brasil muito bem, né? O Brasil, os autores brasileiros têm uma boa presença nos festivais portugueses. Eu mesmo, depois que saiu a trilogia, lá fui Essa Terra foi lançado no maior festival de Portugal, que é o Correntes de Escritas, em Póvoa de Varzim, e foi, no final, o livreiro veio me falar que foi o livro mais vendido do festival, o que me surpreendeu muito, muito mesmo. E teve uma cobertura de imprensa muito boa. Depois eu fui ao Festival Douro, organizado por um portuense, o Chico Guedes, que é filho do João Guedes, do meu velho amigo João Guedes, o grande ator aí do Porto. O Chico Guedes é curador do Festival Douro, lá em Sabrosa, né, em Trás-os-Montes. A terra do Miguel Torga. Foi na casa do Miguel Torga, o evento é realizado na casa do Miguel Torga. Eu fui levado por um escritor de Chaves, Ernesto Areias, gentilíssimo, foi me buscar em Sabrosa para me levar Fui com o editor, o editor da Teodolito, nós fomos juntos para fazer um lançamento da trilogia, porque tinha fechado a trilogia, em Chaves, na universidade, a Universidade Sênior, que é uma universidade bancada pelo Rotary Club, né? Foi uma tarde maravilhosa, né? Com cobertura em rádio, no jornal local. Quer dizer, tem essas atividades todas. Agora o Brasil dá a contrapartida para Portugal mais uma vez,
fazendo de Portugal o país homenageado na Bienal do Livro de São Paulo, que vai ser em julho, e a curadora do pavilhão português é a jornalista portuguesa Isabel Lucas, que acaba de me convidar para participar, porque eles vão fazer uma coisa muito simpática, uma coisa muito charmosa. Cada mesa de um português terá um autor brasileiro. Então, eu estou convidado para a mesa com a Teolinda Gerson, dia 7 de julho, às 15 horas. Né? Então, eu acho que isso diz tudo de como essa dinâmica existe nessa relação Portugal-Brasil, e a maior prova disso é Portugal ser, este ano, o país homenageado da Bienal do Livro de São Paulo, que é um grande evento, um poderoso evento do mercado editorial e livreiro do Brasil, assim como a Bienal do Rio de Janeiro e outras tantas pelo país. Né? Miriam, então, eu acho que esse é o maior exemplo desse congraçamento que há, passando por cima de todos os desacordos que existem em relação à língua, em relação às nossas relações. Né? Quer dizer, existem estranhamentos, sim, mas eu acho que o estranhamento é maior por parte de Portugal do que por parte do Brasil. Henrique, também não há comprovação científica nenhuma disso. Eu estou dizendo meramente como intuição da minha parte. Como intuição da minha parte. Né? Falando de Camões, Camões é também o poeta da viagem. Ele narrou a viagem de Vasco da Gama à Índia, mas também ele próprio foi um grande viajante pela Índia, por Macau, pelo mundo em pedaços, deixou a vida pelo mundo em pedaços repartida. É curioso que eu vejo na sua obra, Querida Cidade, a Miriam tem a capa do livro, podes mostrar uma capa muito bonita deste romance excelente do António Torres. É curioso que há aí também algo relacionado com essa fuga, com essa mudança, a fuga que saiu, a fuga de alguém que saiu, não só do personagem principal, mas do tio. E curiosamente, há pouco a Miriam falou num seu romance em que o personagem foge, viaja, mas regressa, mas curiosamente aqui o tio do personagem e o próprio personagem não regressam à Terra, e o tio não regressa até ao conforto do lar, à mulher que ele gostava, ao sobrinho por quem ele tinha um afeto muito grande. Ele não regressa. Porquê? Porquê é que isto sucede no seu livro? Henrique, você fez a pergunta mais difícil que alguém já me fez durante toda a minha vida, durante esses 50 anos de literatura. Eu te respondo que não sei. Sabe o que é aquela coisa? A gente propõe, você autor propõe, e o teclado dispõe. Né? O escrever, para mim, é isso, é uma espécie de... seguindo uma espécie de dialética do discurso ficcional. Eu começo, não tinha nada planejado, eu só tinha na cabeça aquela imagem que está na capa do livro, o reflexo de um homem nas águas de uma cidade submersa. E só restava aquele homem no topo de um edifício, né? O único que ficou com aquele topo a salvo. E eu só tinha essa imagem. E o resto veio nessa dialética do texto, né? Da dialética da construção do texto.
porque as águas do tempo viraram as águas ali que o cercavam viravam as águas do tempo. As águas do tempo eram as águas da memória, as águas que lhe traziam histórias. E assim foi. Então, surgiu assim, foi indo aquele sobrinho que passa por aqueles problemas todos e vai, mas acaba um dia chegando à cidade, chegando a uma grande cidade e passando por outra, e vem. E aí entra a cidade como algo mítico. Assim, a cidade representa o desejo humano de convivência, o desejo humano de civilizatório, né? O desejo humano de progresso, o desejo humano de diversão, de cultura, de tudo, desde tempos imemoriais, lá na Suméria, onde as cidades começaram, né? Quer dizer, foi desde lá, desde aquele tempo. E é um pouco disso que eu acho que eu quis trazer para o livro, um pouco baseado na minha própria experiência de mundo e de cidades, e esse lado imaginário que o homem tem desde sempre em relação à cidade. Sim, mas há também aí, há muito autobiográfico nesse romance, não é? Não necessariamente, mas é aquela história, caro Henrique. Desde quando Flaubert disse Madame Bovary, c'est moi, nos liberou a todos para não ter medo de estarmos nos romances. Né? Quer dizer, quando chegou o homem que criou a Madame Bovary e dizer que Madame Bovary era ele, né? Pronto, eu sou também esses personagens que estão aí no Querida Cidade e em todos os meus romances. Um pouco, né? Porque, na verdade, o romance se faz com fabulação, né? Se faz com invenção. Mas o personagem principal da Querida Cidade é um personagem que, digamos assim, faz uma trajetória, digamos, ascendente em direção à convivialidade e à cultura. Enquanto que o tio, curiosamente, para mim, é uma personagem extremamente misteriosa e algo que tem muito a ver com esta fuga, com esta necessidade de fuga, como os portugueses ainda hoje fogem de Portugal, saem de Portugal para o estrangeiro e adaptam-se muito bem no estrangeiro. E aí é curioso que o tio foge primeiro da aldeia, daquele lugar remoto onde ele vivia, vai para a cidade, casa-se, tem êxito financeiro na cidade, mas depois, e êxito amoroso, tem uma mulher de quem ele gosta e que gosta muito dele, mas depois ele também foge e acaba, curiosamente, enquanto que Camões regressou à pátria, passou pelo mundo, como Ulisses, também regressou à pátria. Camões viajou pelo mundo, deixou a vida pelo mundo em pedaços repartida, mas regressou para morrer à pátria. Esse tio desaparece para não... uma espécie de como com desaparecimento do nevoeiro, e a mulher e o sobrinho vão esperá-lo, mas ele nunca mais regressa. Pois é, achei que tinha que deixar esse quê de mistério. Agora, você me prova uma coisa fantástica. Que quem faz o livro é quem o lê. O autor, eu acho que o autor, se ele tenta explicar o que ele escreve, ele corre o risco de limitá-lo, né? De limitar a sua escrita, né? Sabe? E eu fico muito feliz com essa sua leitura. Você deu uma abrangência aí, uma coisa, e lançou uns pontos que eu próprio não sei responder. E isso
não me constrange, muito pelo contrário. Isso me diz o seguinte: como é bom ouvir alguém que leu com interesse e profundamente o texto que você fez e lhe faz perguntas que você não sabe responder. Eu acho que isso é aí que está a riqueza da literatura. Sim. Eu acho que está a riqueza da literatura. Sim, é curioso. Desculpa, só um segundo. É curioso que ainda há pouco tempo tivemos aqui na revista em que saiu aquele seu belíssimo texto sobre o Porto, belíssimo e sentido, Porto sentido por si. Aquele belíssimo texto, saiu também aquela grande entrevista ao professor Sobrinho Simões. E o professor Sobrinho Simões, um dos grandes cientistas mundiais vivos, disse que, para ele, a poesia particularmente, e a literatura do modo geral, mas até mais a poesia, eram mais interessantes do que a própria ciência, precisamente porque, enquanto que a ciência permitia apenas um sentido, um romance ou um poema, permitem vários sentidos e que cada um os sinta de acordo com o seu pensamento, com as suas memórias, com a sua vivência, com as suas perspectivas do mundo. E eu penso que aí o seu romance é excelente aí nessa perspectiva, porque permitiu a minha leitura também, essa perspectiva rica do mundo. Que é variada, que é múltipla, e está na multiplicidade da riqueza, não é? E o seu romance dá-nos isso, dá-nos a multiplicidade das interpretações, a riqueza da interpretação. Henrique, como dizia meu caríssimo Henrique, como dizia o velho povo, de onde eu vim, daquele Brasil arcaico, muito Deus lhe pague. Eu queria aproveitar a deixa agora e convidar o Jorge. Jorge, só deixa agora. A palavra é sua. Eu também escrevi uma outra pergunta, baseada num texto que o nosso querido António Torres escreveu para a Incomunidade, que é biografia de uma palavra chamada saudade. E a pergunta é esta: a memória pode ser biografada e transformada em histórias? E daí, o que é que se pode entender por biografia? E o que é que são as histórias? Oh, que ótima pergunta, Jorge. Jorge, eu acho que tudo pode, dependendo, como diz o pai da nossa língua, do engenho e arte de quem faz, né? Do engenho e arte. Então, o que acontece é o seguinte: aquele texto, foi bom você levantar nisso, porque estamos falando da língua portuguesa. Ele foi publicado originalmente nesse livro, Dicionário Amoroso da Língua Portuguesa, que é uma edição brasileira. Ele foi lançado primeiro em Portugal. O autor é um jovem autor português, jovem para mim, o Jorge Reis Sá. Não sei se vocês o conhecem. Conheço pessoalmente. É um escritor português, jovem, eu conheço, uma pessoa. Ele lançou isso lá, e a edição brasileira ele fez em dupla com um escritor do Rio de Janeiro, jovem, chamado Marcelo Moutinho. E eles me pediram, contém aqui uma espécie de verbete sobre cada palavra da língua portuguesa que o autor mais ama, né? Eu escolhi uma palavra difícil, a palavra saudade, né? E eu escrevi a palavra saudade e dei como epígrafe o seguinte: esta pequena dor à portuguesa, tão mansa, quase vegetal, de quem? Do Alexandre O'Neill, né? Do Alexandre O'Neill. E dois versos do poeta Vinícius de Moraes, do qual o Vinícius gostava muito. Para isso fomos feitos, para isso temos longos braços para os adeus. Mas aí,
essa biografia é apenas um artifício, né? Quer dizer, era porque eu queria escrever algo que não fosse muito protocolar sobre a palavra. Para ficar um pouco mais interessante, eu fiz a palavra saudade como personagem, ela mesma narrando a sua história, né? Eis o meu inescapável destino, ser ambígua por natureza. Aí vai a palavra. Mas aproveitando que a gente está aqui para falar da língua portuguesa, lá pelas tantas, a palavra saudade lembra que vem há muito do tempo, não pode afirmar com exatidão em que dia, hora, mês e ano nasceu, e se foi no século VII, quando surgiu um conjunto dialetal galego-português no noroeste da Península Ibérica, ou mais tarde, quando os portugueses investiram contra os árabes para a reconquista de suas terras dominadas por eles. E, com isso, o idioma lastrou-se pelo sul, lá pelas bandas dos Algarves, separando-se do galego e tornando-se o veículo de expressão de um novo reino. Ou se foi quando o português se consolidou como língua literária entre os séculos XV e XVI, cujo coroamento viria a acontecer com a publicação de Lusíadas em 1572. Então, a palavra saudade aqui, ao se biografar, tenta biografar um pouco a própria língua, né? Quer dizer, e aí, por falar em Camões, tem algo aqui que tem as coisas, essa coisa do cantando espalharei por toda parte, se há tanto não me faltar engenho arte. Eu transfiro isso para a própria língua, quer dizer, a língua, cantando essa língua, né, por toda parte, ela se espalhará. E que foi o que aconteceu com aqueles navegantes, que eles iam cantando pelos mares, né? Iam cantando, né? Como é que era? Aquelas canções. Viver é preciso, viver não é preciso. Né? Navegar é preciso, viver. Eram as canções que eles iam cantando e espalhando a língua. do trabalho também, espalhando a língua portuguesa por toda parte. Bom, gente, eu acho que eu já falei demais, agora deixar... Eu queria só uma intervenção, um minutinho, Henrique, se permite, para organizar, se alguém, o Jorge tem alguma coisa para finalizar, as últimas de Jorge, Miriam e Henrique, para a gente finalizar esse bloco. Jorge? Só agradecer muitíssimo esta oportunidade e espero que nos encontremos brevemente em pessoa, presencialmente, para falarmos e para nos abraçarmos e para nos poetizarmos cada vez mais. Maravilha, maravilha. Miriam? Jorge, muito obrigado. Antônio Torres, é um prazer falar, sempre falar com você, entrevistá-lo, saber das suas novidades, da sua sabedoria, ter um pouco. E eu agradeço e vou lembrar aqui que o que você falou, eu tenho um livro muito bem editado da Isabel Lucas, e não posso deixar de falar da editora Raquel, com a Teolinda Gerson, tem já 3 ou 4 livros de Teolinda Gerson, inclusive lançamento em Portugal, lançamento no Brasil, que isso seria o que melhor atenderia a todos os leitores e escritores, né? Que os lançamentos pudessem ser em paralelo, porque, afinal de contas, é isso que a gente está fazendo aqui, né? São os encontros. E estamos falando sobre a língua portuguesa, sobre a literatura e sobre as nossas querências, amores e poesia. Poesia é isso, né?
poesia tem um pouco disso. E lembrando aqui do Alexandre O'Neill, que você falou, e que no início do Querida Cidade está com o primeiro capítulo, Reflexos no Espelho das Águas da Cidade. Aí você cita Alexandre O'Neill. Não és tu que em mim te vês, sou eu que em ti me vejo. Alexandre O'Neill e o Tejo corre no Tejo. Posso ler os primeiros parágrafos ou esse final já está de bom tamanho pelo Posso tempo? ler um parágrafozinho? Ei, cadê você? Sumiu por quê? O que foi que aconteceu? Por que se foi sem me dizer adeus? Até ontem à noite havia aqui uma cidade de sonho, da qual só restou um vivente para contar a história, se é que haverá quem a escute. Ele acaba de acordar num lugar tão improvável quanto imagina foi ter acontecido antes, estar acontecendo agora e poderá acontecer depois. Melhor rezar, se diz, para tudo não passar de um desvario tresloucado de quem se apegou demais a leituras fantasiosas. O mundo é uma atividade da mente, um sonho das almas, sem base nem propósito, nem volume. Profecias perturbadoras sobre o instante estremecido da aurora, em que o sonho pertinaz da vida corre perigo de quebranto, quando seria fácil a Deus matar toda a sua obra. Imagens catastróficas, tendo por âncora a besta que domina o mundo, um anticristo multifacetado e com o dom da ubiquidade para ocupar todos os canais de comunicação do planeta no papel de arauto do alerta geral. Atenção, o fim dos tempos está chegando. Não adianta fugir, se esconder ou fazer de conta que não está vendo. Já começou a contagem regressiva para o maior espetáculo da Terra. 10, 9, 8. Ai, Jesus, cataplum! E era uma vez sem um Deus que nos acuda. Obrigado, Miriam. Foi uma leitura tão sugestiva Obrigada a vocês da beleza deste romance, do António Torres. E eu queria fazer duas últimas perguntas. Quando este romance for publicado em Portugal, esperamos tê-lo aqui. Será possível vir aqui apresentar o romance e ao Porto? Com certeza. Apresentar o romance no Porto. A sua adoraria. Fica já. Vamos fazer tudo para fazer uma bela apresentação. Por outro lado, eu queria falar no Dia de Camões e das comunidades, eu queria que falasse também das relações com outros países, com os escritores de outros países, a língua de Camões noutros países. Que relação há, como é que vê a relação múltipla de Portugal com o Brasil, mas depois também com Angola, com Moçambique, com Cabo Verde, com a Guiné, com Timor, com Macau também, onde ainda há escritores, com importância que escrevem a língua portuguesa. Olha, tenho andado muito por aí, mas pouco com autores lusófonos. E na Bulgária, num congresso, estive lá com Urbano Tavares Rodrigues e em Lisboa, sempre com Teruína Gerson, tem tido assim um companheirismo muito grande. Aliás, queria aproveitar o Dia da Língua Portuguesa para render minhas homenagens a as escritoras portuguesas do meu coração, como a já citada Teolinda Gerson
que, como a Miriam Naves falou, está muito bem publicada no Brasil pela Oficina Raquel, que publicou Cidade de Ulisses, publicou um volume de contos muito bem organizado chamado Alice e Outras Histórias, e, mais recentemente, o regresso de Julia Mann a Paraty, né, que é um livro excepcionalmente bem construído. Minha adorada Lídia Jorge. Puxa, Lídia, que grande escritora, que bela escritora. E a Inês Pedrosa, outra figura maravilhosa, né? Bom, são Leonor Xavier, outra queridíssima, né? Tem bom, são muitas, mas essas servem de exemplo, do grande exemplo, do quanto a nossa língua avançou através dos textos, das mãos e do imaginário dessas figuras femininas da nossa letra, né? E é isso, eu espero um dia voltar ao Porto e que seja um dia de festa, andar lá pela Rua de Santa Catarina, onde eu morei tanto tempo, né? Reviver a Ribeira, andar lá na praça do Café Belas Artes, me esqueço o nome daquela praça. São Lázaro. São Lázaro, Praça de São Lázaro, onde havia o Rei dos Fritos, onde a gente almoçava todo dia no Rei dos Fritos, né? Enfim, bater perna por essa cidade. A última vez que eu fui aí, eu vi que a cidade está entupida de gente. É uma coisa que parece que a gente tem que entupida de turistas. Então a sua querida licença. Rua de Santa Catarina está completamente impossível. Fazem-se filas para entrar no Café Majestic. O Majestic, que era o final de tarde, ali era um ponto de encontro. Tinha uma moça inglesa que me dava aula ali no Café Majestic, né? Era um aula informal, né? Para a gente tomar no café e ir exercitando um pouco. E a última vez que eu fui lá, tive que esperar horas e horas, né, para entrar, porque gente. O Porto é outra cidade, mas, olha, ela continua. Ela não perdeu, isso aqui é uma coisa fantástica, ela soube alinhar essa fama, esse lado pop que ela ficou, com o clássico, né? Quer dizer, o pós-moderno que a invadiu não chegou a destruir. Não lhe retirou a identidade. A identidade, exatamente. Ela mantém a sua identidade. E nunca nos devemos esquecer, do Porto houve o nome Portugal. Exatamente. E Mas eu é queria isso, aproveitar ainda, como moradora, como residente recente do Porto, para lhe dizer que, com o charme dessa cidade, olha, é um gosto imenso recebê-lo aqui. A sua vinda realmente será recebida com pompa e circunstância. Tomara. Gosto. Espero viver para tanto. Tá? Ah, sim, vai, com muito gosto. Vamos sim. Queremos agradecer aos nossos participantes todos, já a partir desse momento, que já se avança bastante, nós não queremos mais tomar-lhe o tempo, mas queremos agradecer ao Jorge Vicente, diretamente de Lisboa, a Miriam Naves, diretamente de Belo Horizonte, Brasil, ao Henrique, que está aqui no Porto mesmo, e ao nosso convidado ilustre, representante maior da nossa língua portuguesa, a última flor do laço, inculta e bela, Antônio Torres. E eu gostaria que o Antônio Torres dissesse alguma coisa para este dia tão importante, do seu sentimento deste dia tão importante, dia de Camões, e do seu sentir de Portugal. Olhem, eu fui a Portugal em busca de um texto e o encontrei nos cafés, nas ruas, nos lares, nos bares, nas estradas, nas agências de publicidade onde trabalhei e, sobretudo, no convívio com os escritores, os artistas, os diretores de cinema,
os artistas plásticos, os músicos. Quer dizer, esse foi o meu grande aprendizado literário. Quer dizer, algo que eu já trazia da infância, com a escola, com os poetas que fui conhecendo no Brasil pelo caminho, os escritores, mas em Portugal isso ganhou. Foi como se eu tivesse botado em Portugal a minha cabeça na bigorna da língua de Camões. E em agradecimento a isso, agradecimento a essa acolhida que Portugal me deu, a essa coisa tão amorosa, tão afetuosa, eu encerro com Alexandre O'Neill, que é de Camões a O'Neill. A língua entrou em mim, de Camões, porque Camões entrou na minha vida desde aquele poema Tu que partistes, né? Já me falha aqui, né? Mas Camões entrava na nossa vida desde muito cedo, nas nossas escolas, né? E fechei com outra grande escola chamada Alexandre O'Neill. E Henrique Doria, Jorge, Miriam e Lorelai. Com O'Neill, eu encerro. Folha de terra ou papel, tudo é viver, escrever. Muito obrigado, língua portuguesa. Muito obrigado, Nós é que amigas. agradecemos, imenso gosto, muito prazer mesmo. Convidamos para uma próxima vez, quem sabe, não é? No lançamento do seu livro, a qualquer momento que queira falar conosco e trazer suas novidades aqui para nós. Agradecemos especialmente a você que nos segue, que nos ouviu até aqui. Pedimos que curta e que compartilhe esse programa de imenso interesse. Até o próximo programa em Foque, pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Em Foque. A lusofonia em foco.